Amanda, mas a Amanda não bebeu, então eu nem lavei, só joguei fora a água velha. Segundo livro das Crônicas, capítulo 28. Precisar que você projete para mim. Eu só coloquei aqui as referências. Eu estava pensando em falar sobre Gideão, que tem algumas semanas atrás que o Senhor falou comigo sobre Gideão, estava meditando. Mas aí, lendo minha Bíblia na segunda-feira à noite, Deus colocou dois textos no meu coração e senti que era a direção do Senhor para essa noite tão específica, né? Primeiro culto à noite do ano, uma palavra para o começo do ano. E que o Senhor me ajude a organizar as ideias, porque às vezes sobe tanta coisa no coração, e para a gente organizar, né? Para que você entenda aquilo que eu entendi. E vamos ver o que o Senhor tem para nós nesse texto. Pai, te pedimos nesse momento que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos ajude a receber a Tua palavra no nosso coração como semente. Palavra profética, Senhor, que o Senhor nos ajude nessa noite a fluir nessa unção profética, porque eu creio que o Senhor tem algo específico para falar aos nossos corações. Daqueles que estão em casa e que depois, ou no trabalho, que depois vão acessar essa ministração, que transcenda essa noite, esse horário, e que o Senhor fale de uma maneira profética e precisa em cada coração. O Espírito Santo nos ajuda. Toma-nos pela mão e fala aos nossos corações a palavra do Senhor nessa noite, como nós cantamos a palavra, essa palavra que é escudo, que é autoridade, essa palavra que quebra os grilhões, que abre portas, que fecha portas. É a Tua palavra, Senhor, e nos expomos a ela nessa noite, nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Segundo livro das Crônicas dos Reis, lá no capítulo 28, começa com a história de Acais, um dos piores reis que Judá já viu. E talvez alguém ali, junto com ele, que fosse tão mal quanto ele, foi Manassés. E glória a Deus que teve um Ezequias entre Acais e Manassés. Mas esse Acais, ele foi um péssimo rei. Nós vamos ver depois que ele nem foi sepultado junto com os outros reis, de tão odiado que ele era, né? Diz assim: tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou por 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Davi não era o pai dele, mas é da descendência, né? Aí eu vou dar um salto lá para o versículo 24. Ele fez um monte de besteiras, e aí vem uma grande que ele fez, 24. E ajuntou Acais os utensílios da casa de Deus e os fez em pedaços. Ele quebrou os utensílios da casa, do templo, e ele fechou as portas do templo. Não foi nem um rei como da Babilônia, da Síria, não. Foi o próprio rei de Judá que fez isso. Ele fechou as portas do templo e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Aí, graças a Deus, chegamos no versículo 27. E dormiu Acais com seus pais, 16 anos depois. E o sepultaram na cidade, em Jerusalém. Olha, porém não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Então, quando Ezequias chegou para o reino, estava ali o templo fechado, altares espalhados por todo o reino, por Jerusalém, todas as cidades próximas. E Ezequias foi um rei muito bom, fez muitas coisas boas.
E aí quero começar a ler do versículo 2 agora. Esse é o 2? Ah, perdão, 29. Vamos ler do 1 até o 7, do 29. Diz assim: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Que, de novo, não era pai dele, né, mas era da descendência. O pai dele era o Acais. 4. E trouxe os sacerdotes, lembra, o templo fechado, ele trouxe novamente os sacerdotes e os levitas, e juntou os levitas e os sacerdotes na praça oriental. 5. E disse a eles: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora. Primeiro vocês se santificam. Santificai a casa do Senhor, o templo, Deus dos vossos pais, e tirai do santuário toda a imundícia. Então, Ezequias promoveu uma limpeza dentro do templo, e nos outros, um ou dois capítulos depois, nós vamos vendo a limpeza que ele fez por Jerusalém, nas cidades ao redor. Ele foi quebrando estátua, ele foi quebrando ídolo, ele foi quebrando altar, ele levou o povo a fazer uma grande limpeza, ele restaurou novamente a Páscoa, que já não existia mais, não era mais celebrada, não tinha mais sacrifício no templo, não tinha mais nada, o templo estava com as portas fechadas. E ele diz assim: porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o deixaram e desviaram o rosto do tabernáculo, quer dizer, do templo, e lhe voltaram as costas. Também, olha só, fecharam as portas, quer dizer, o rei Acais fechou as portas do templo, apagou as lâmpadas, e não queimavam mais incenso, não se oferecia holocausto, muito menos Páscoa, nada disso no santuário do Senhor. Estava ali o templo fechado, as luzes apagadas, não tinha incenso, não tinha sacrifício, não tinha oferta, não tinha mais serviço. E nós vemos aqui Ezequias se levantando, mais na frente eu não vou ler, mas mostra a limpeza que eles fizeram no templo, nos átrios. E o Senhor falou no meu coração uma palavra assim específica, 2 palavras. Essa e depois a gente vai lá para o Novo Testamento. Sobre o que nós fazíamos no templo, o que nós fazíamos para o reino que nós não fazíamos mais. Quais são as portas que estão fechadas? O incenso que acabou, o serviço que não tem mais, o sacrifício que não tem mais. O que nós fazíamos para Deus e que nós não fazemos mais? E há uma palavra para esse ano de 2026. É hora de abrir as portas do templo. É hora de abrir as portas. É hora de acender novamente as lâmpadas. Claro que uma boa limpeza vai precisar ser feita, porque as portas já estão muito tempo fechadas. Aliás, ele até restaurou as portas, né? As portas deviam estar enferrujadas, velhas, quebradas, nem sei. E o Senhor está dizendo que há um serviço que a gente precisa retomar. E que cada um de nós sonde o seu coração, porque o Senhor está dizendo: vamos voltar, vamos abrir o templo. Eu não sei quando que foi que Acais ordenou que se fechasse o templo, o serviço, e fechou as portas. E hoje nós olhamos para o passado e dizemos assim com saudade: poxa, eu fazia aquilo, eu servia ao Senhor dessa maneira, eu fazia isso na igreja, eu fazia isso, não faço mais. Eu era tão ativa fazendo isso, eu tinha essa atividade, eu tinha essa função, eu tinha esse ministério, eu tinha esse talento, eu tinha esse dom. E o Senhor está dizendo: é hora de reabrir o templo.
e acender as suas lâmpadas, e voltar a queimar incenso, e restaurar as portas. As portas falam do nosso lugar de autoridade. É hora de restaurar as portas, é hora de voltar com o serviço. Como nós cantamos aqui a canção dizendo que não há ferrolhos, nem portas que fiquem de pé. É hora de abrir as portas. Esse ano de 2026, o Senhor está dizendo, abra o templo. Torne a fazer aquilo que se fazia. A casa já foi removido, é hora de abrir o templo. O que está fechado na nossa vida? O que a casa mandou fechar? Mandou fechar os sonhos? Mandou fechar as promessas? Mandou fechar os planos? Mandou fechar as construções? Mandou parar com os projetos? Mas o Senhor, nessa noite, diz a cada um de nós, é hora de reabrir o templo, é hora de recomeçar, é hora de continuar. Não tem mais desculpa, a casa morreu. Vamos abrir, e o que tiver que ser feito de limpeza, vamos fazer. Aquilo que está cheio de teia de aranha, que há muito tempo não é usado, vamos fazer, vamos quebrar tudo que a casa deixou dentro do templo, de imundícia. Mas o Senhor está dando uma ordem. É hora de reabrir, é hora de recomeçar, é hora de restaurar o serviço ao Senhor. Para cada um de nós, Deus deu uma missão. Nós temos dons, nós temos talentos. Deus nos deu os dons espirituais. É uma capacitação sobrenatural para realizar a missão que Ele colocou colocou no coração de cada um de nós, que Ele colocou nas nossas mãos para fazer. E o Senhor está dizendo, vamos deixar as desculpas, porque cada um de nós sabe o que foi chamado para fazer. E não tem mais como dizer, Senhor, templo eu não faço mais porque a CAIS mandou fechar. Não tem mais a CAIS. As desculpas ficaram para trás. Olha para o que você fez, para o que você fazia. E o Senhor está dizendo, é hora de retomar. Amém? Mas há um chamado, esse é um chamado para olhar para o passado, para o templo, e restaurar, e reabrir, e limpar, e retomar. Mas eu queria ir com vocês lá para o livro, para o Evangelho do Dr. Lucas, novamente. Novamente, porque uns dias atrás estive falando sobre Lucas, né? Sobre o Evangelho. Lá no capítulo 10, como o pastor gosta de falar, não vou fazer a exegese do texto. Né? Não vou ler e falar sobre o Senhor como nosso pastor. Aí o texto em que Jesus diz, eu sou o bom pastor, e fala sobre as ovelhas que ouvem a sua voz. E vamos ler lá o versículo 9. E ele diz que, eu estava lendo uma Bíblia, que ele diz assim, deixa eu ver aqui, é Lucas capítulo 10, versículo 9. Esse aí? Será que eu anotei errado? Não. Não é isso. Quando ele fala assim, que ele é a porta do aprisco, vamos seguir. Vai lá, então, eu anotei errado. Segue lá no 1. Vamos pegar 1 e a gente vai seguindo para achar. Ele começa a falar que ele é o bom pastor, que o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Não, é o 10. Hã? É João? Eu estou lendo João, estou lendo João, perdão. Botei Lucas, eu estou lendo João. Ô, gente. Vai lá, 10. Isso. Depois eu vou corrigir aqui. Botei Lucas, não sei por que eu estava com Lucas na cabeça. João. Acho que o pastor até chegou a falar, né? João, e eu não prestei atenção, né? Então, aí, João 1, ele começa a falar que ele é o bom pastor. E lá no versículo 9, ele diz assim. Antes um pouquinho, ele fala que ele vai entrar, ele que tira as ovelhas pela porta e leva as ovelhas para fora. Mas aqui é uma outra porta, porque olha só,
A que ele fala antes é uma porta que ele vai tirar as ovelhas por aquela porta. E não diz que elas vão voltar, é uma outra porta. Essa porta aí é diferente. Diz assim, está falando do aprisco. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. Então, essa porta aí é uma porta de movimento, de entrada e de saída. Não é aquela porta que ele falou antes que ia tirar as ovelhas, é uma outra porta, em que as ovelhas entravam e saíam, buscavam pastagens. Então, era uma porta de movimento. Mas a versão que eu estava lendo na minha Bíblia, ela não falava porta. Ela falava, eu sou o portão. Que ela usou uma palavra em inglês chamada gate. Gate é portão. Não sei quem tem essa versão, todo mundo tem porta? Porta. E nessa versão, que me chamou muita atenção, ele falava que ele é o portão do aprisco. E pensando sobre o portão, eu fiz uma associação com o que eu tinha lido antes, lá em 2 Crônicas, em que olhamos para trás e retomamos o que fazíamos, em que abrimos as portas do... Gente, me acompanha, porque é tanta informação que eu estou tentando colocar assim, de uma maneira organizada, para não ficar uma bagunça. Mas a outra parte da palavra dessa noite, o Senhor está dizendo que Ele é o portão. O portão, ele dá acesso a uma área ampla. Não quer dizer que você vai entrar na casa, você passou pelo portão. Quando você embarca no avião, o lugar onde você faz o embarque, que você entra no avião, chama-se portão. Não é uma porta. É um portão, é um lugar que te dá acesso a uma outra área. E o Senhor colocou no meu coração essa segunda parte, que uma das palavras para esse ano é: olha para o passado e retoma o que você já fazia, é hora de continuar. Mas essa palavra aqui, o Senhor falou no meu coração, há uma palavra para se olhar para o futuro, para frente. Que nesse ano o Senhor é o nosso portão. Ele é o portão. O pastor, no domingo passado, pregou sobre Apocalipse, sobre as portas. A porta aberta. E depois dizendo que havia uma porta de oportunidade. E ainda meditando naquela palavra, o Senhor falando no meu coração, eu sou o portão. O que o Senhor está nos dizendo para esse ano? Existe um portão aberto diante de nós, um portão de acesso a uma outra área. É algo novo. Não é o final, porque quando a gente passa pelo portão, nós não temos acesso ao templo da igreja aqui. Mas nós temos acesso àquela área ali da frente. Mas a gente fica parado ali? A gente quer entrar aqui no templo. Então, esse portão que ele vai ser para nós nesse ano é uma porta de acesso a um novo nível, a uma nova área, a uma nova oportunidade, a uma nova dimensão que o Senhor quer que experimentemos nesse novo ano. Quando o Senhor Jesus estava ali falando para os pescadores, ele disse para os pescadores, vinde a mim, ou vinde após mim, ou me sigam, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. O Senhor Jesus estava falando para eles, é o que vocês já fazem, só que num novo nível. Vocês já pescam peixes, mas eu estou chamando vocês para passarem para um novo nível, e não vão pescar mais peixes, vão pescar homens, almas, vidas. Então, o Senhor está dizendo, é o que você já faz, só que eu vou abrir diante de você um portão. Eu sou a porta, eu sou o portão, para que você experimente um novo nível. Então, que estejamos nesse novo ano, com o coração aberto, para uma nova dimensão que o Senhor vai nos fazer experimentar. Ele é o portão. É o que você já faz, só que num novo nível. Amém? Esse portão,
ele fala para a gente, enquanto Crônicas era um olhar para o passado e uma retomada do que já existia, ou do que existiu um dia, esse texto de João, o Senhor está dizendo, é algo novo. Olha para o futuro, olha para esse novo ano. O portão é um lugar de transição, diga transição. Um lugar de transição de um espaço para outro, de um ambiente para o outro. É o fim e é o início. É o encerramento e é o começo. É o passado e é o futuro. E quando estava escrevendo, me lembrei de uma canção que a gente louva ao Senhor com ela, que diz início e o fim. Quando fala, quão grande é o meu Deus, tem uma parte que diz assim, início e o fim, falando que ele é o alfa e que ele é o ômega. E numa outra ocasião, ano passado, na minha vida, o Senhor usou essa canção para falar. É o início e é o fim. Ou é o fim e é o início. Então, esse portão, ele fala de um fim, mas ele fala de um início. É a saída de uma atmosfera para entrar em outra. É uma nova perspectiva, uma nova visão, é um novo capítulo. E nesse novo portão que nós vamos atravessar, nós vamos precisar muito de confiar no Senhor. Porque é uma nova dimensão que nós vamos experimentar, que no início pode não estar totalmente claro, porque o Senhor não nos mostra tudo de uma vez só. Lá em Salmos, o Senhor diz, novamente, vou ler esse versículo, mas não escrevi onde está. Não sei se é no Salmo 119, mas diz assim, lâmpada para os meus pés e luz, está falando da palavra do Senhor, né? Que ela é luz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O que é a lâmpada? Né? Ou uma lanterna, o que ela faz? Se tivesse faltado luz, se continuasse sem luz, a gente ia ligar o celular, e o celular ia ligar uma lanterna, e o que ele ilumina? Só ali onde você está pisando. Então, a direção do Senhor, a luz, a palavra que Ele nos dá, às vezes é assim, é só para aquele passo, como Ele falou para Abraão. Vem que eu vou te mostrar. É cada passo. Ele vai iluminando cada passo, ele vai mostrando cada passo. Ou, às vezes, a luz é para todo o caminho. A gente consegue enxergar a longo prazo, na distância, mas, às vezes, é a curto prazo. É aqui, ó, esse passo. Quando você der esse passo, eu vou te mostrar o próximo. Senhor, e depois? Não, dá esse passo que eu vou te mostrar o próximo passo. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É um ato de fé, porque o Senhor, nesse novo ano, quando passarmos por esse portão, Ele vai nos guiar através das incertezas, novas circunstâncias, novas direções, e pode ser algo tão extraordinário que você vai precisar crer, que eu vou precisar crer. Porque diante desse portão a gente diz, Senhor, eu não tenho capacidade, eu não consigo, é muito. E o Senhor diz para nós, como Ele diz para Moisés, que Ele estaria conosco, que Ele iria conosco, que Ele iria, como nós cantamos, que Ele vai à nossa frente, Ele vai adiante de nós. E o portão, é, como eu disse antes, é só a entrada, não é o destino final. E o Senhor está nos dizendo, diante desse portão que vai se abrir para você, avance. Avance para novos níveis. Para novos níveis. É uma nova dimensão. É uma nova experiência. É algo novo que Ele tem para cada um de nós. Eu senti que realmente era uma palavra assim, bem específica, bem profética. Para a minha vida, para a sua vida, para a vida da igreja. Não sei se está conseguindo gravar. Tá? Então, que as pessoas que vão se expor aí nos próximos dias ou meses, porque eu creio que é uma palavra para toda a igreja, para cada um de nós, de recomeço, de retomada,
e de reinício, não reinício, uma nova dimensão, passar por esse portão de novidade diante de nós. Vamos curvar as nossas cabeças. Senhor, nos colocamos diante de Ti. Talvez há pessoas se perguntando, não sei o que eu fazia antes, que posso fazer agora. Acho que nunca fiz nada para Deus. Engano do diabo. Todos nós, desde que conhecemos a Ti, Jesus, estamos trabalhando na Tua obra. Não é somente aquele que prega, não é somente aquele que canta, não é somente aquele que toca, não é somente aquele que faz as visitas, mas todos nós temos trabalhado para Ti. Todos nós, com a nossa vida, com as nossas palavras, com as nossas orações, nós temos plantado sementes, nós temos sido exemplo, nós temos alcançado corações, com as nossas orações, com a nossa intercessão. Todos nós temos feito algo para Ti, Senhor. E quando as pessoas acham que nunca fizeram nada, esse é um engano do diabo. Porque o Senhor tem usado cada um de nós, de acordo com os dons e os talentos, a missão que o Senhor deu a cada um de nós. Senhor, que aqueles que precisam retomar, que o Senhor os ajude a reabrir o templo, a acender as lâmpadas, a fazer a limpeza naquilo que estava fechado, parado há tanto tempo, restaurar as portas, e retomar o ministério, e retomar o serviço, e retomar o trabalho. Mas há, Senhor, também um chamado nessa noite a cada um de nós a passar por esse portão. O Senhor é o nosso portão. O Senhor é esse portão do aprisco das ovelhas. Senhor, é um lugar onde a gente entra, onde a gente sai, a gente vai, a gente volta, é um lugar de movimento. Como, Senhor, aquela escada que Jacó teve na sua visão, que ele viu os céus abertos e uma escada, e os anjos subiam e desciam, um lugar de movimento, uma conexão entre o céu e a terra. Senhor, é esse lugar de movimento, Tu és essa porta, Tu és esse portão, onde nós vamos entrar e vamos sair e vamos encontrar pastagem. Senhor, fortalece o nosso coração, renova a nossa fé, dá-nos coragem para avançar diante das incertezas, do novo, dos desafios. Nos ajuda, Senhor, porque o Senhor tem falado que nesse ano é um ano de portas abertas. É um ano de portas abertas. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Mas também aquela que o Senhor fecha, ninguém abre. Portas de oportunidades. Portas do templo que vão se abrir. E a porta do novo, da nova dimensão. Senhor, em nome de Jesus, abra os nossos olhos para ver as oportunidades que o Senhor está criando para nós nesse novo ano. Nos entregamos a Ti, entregamos essa igreja diante de Ti, e renovamos, Senhor, novamente a nossa aliança contigo, que estamos aqui para Te servir, para ser úteis, Senhor, no Teu reino. E nós servimos a Ti, servindo as pessoas. Servimos a Ti, Senhor, servindo ao reino. Quantas pessoas estão procurando como que eu posso servir a Deus? E essa é a Tua palavra. Serve o reino, serve o Rei dos Reis. Serve a igreja, serve os irmãos. Senhor, isso é o serviço. Essa é a obra, essa é a missão. Servimos a Ti, servindo aos outros, Senhor. Te louvamos por essa noite, por essa semana. Pai, que seja uma semana de portas abertas, de novas experiências na Tua presença. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Obrigada, pastor, pela oportunidade. Espero ter me feito entender diante de tanta informação. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nosso Deus.